Então, eu coloquei este título: "Quantas vidas cabem em uma existência?". É claro que nós temos apenas uma oportunidade de passar por aqui, né, dependendo da sua fé. Então, nessa existência, eu já tenho vivido algumas experiências muito diferentes, e nesse sentido que eu pergunto, né, quantas vidas eu já vivi e quantas vidas ainda vou poder viver? Eu percebo que muitas apresentações começam com essa pergunta: "Quem sou eu?". Eu poderia dizer que eu sou professora da URGS, que eu sou professora do pós-graduação em comunicação, que eu sou doutora em informática na educação, que eu fiz um mestrado nos Estados Unidos em jornalismo, que eu dou disciplinas na graduação de marketing digital e de design de interface, e no pós de comunicação e interações, onde a gente analisa criticamente os relacionamentos e os negócios nas mídias sociais. Mas essa seria uma resposta bastante simples, né. Eu continuo me perguntando quem sou eu, e eu posso garantir que, dentre todas essas vidas, a que eu estou vivendo agora é a melhor vida que eu já vivi, a mais autêntica e, por isso, a mais feliz. E eu queria falar um pouquinho da minha trajetória e queria falar um pouquinho da dos desafios, né, que as mulheres trans, os homens trans, que as pessoas não binárias vivem, e também as conquistas que nós temos, que nos permitem estarmos aqui, porque antes de nós, muitas pessoas trans, muitos outros ativistas já vieram, permitindo que eu tivesse a oportunidade de estar aqui. Eu nasci em São Gabriel, conhecida aqui no interior do estado pela terra dos marechais. Aí vocês já imaginam a herança que eu já tinha sobre meus ombros. Eu estava nascendo numa cidade de vocação agrária, o agronegócio segue importante nessa cidade, e os marechais que lá nasceram, então confeririam a esta cidade uma uma imagem de coragem, eu nem sei descrever. E aliás, eu queria lembrar que hoje, apesar de ser um dia que também, me entristece, que é o aniversário do golpe de 64, também 31 de março é o Dia Internacional da Visibilidade Trans. Então é muito, né, a gente está muito feliz, eu estou muito feliz de poder estar falando, e a minha primeira palestra sobre a minha transição que eu faço, então eu fico muito feliz de poder estar aqui celebrando este 31 de março, Dia Internacional da Visibilidade Trans. Então eu cheguei em São Gabriel, e naquele ano, 2.728.273 bebês chegaram ao Brasil. Alguns deles morreram logo ao nascer. E desse grupo, nós somos um grupo muito heterogêneo, né, esse grupo de 1969. Alguns de nós eram brancos, alguns de nós eram negros, indígenas, alguns de nós foram logo identificados como meninos, outros como meninas. Alguns eram intersexo e em 69 não sabiam bem como lidar com isso, com estas crianças então chamadas de hermafroditas, mesmo que haja algumas dezenas de tipos de pessoas intersexo, algumas desses bebês foram mutilados para se adequar a um gênero que os pais e o médico escolheram por eles. E então um grupo muito diverso, alguns de nós desse grupo estão vivos, outros já partiram, alguns se apaixonaram, casaram, continuam casados, outros já se apaixonaram muitas vezes, outros
não foram mortos, não estão mortos, mas mataram. Um grupo muito diverso, alguns artistas, alguns engenheiros, alguns da área da saúde, e todos nós somos brasileiros, todos nós estamos os vivos, ainda lutando por construir uma vida feliz. E e eu faço parte desse grupo. Quando eu cheguei, e eu queria confessar aqui para vocês logo de partida, que eu estou na minha segunda transição, na minha segunda transição de gênero. Quando eu cheguei, eu nasci uma menina. Eu nasci uma menina e não sabia bem onde eu estava, saí daquele ventre quentinho, cheguei num lugar barulhento, hostil, e ainda não entendia o português. Mas fiquei sabendo que naquela época não havia ainda esses modernos ultrassons, essas imagens em 3D que transformam todos os rostos de bebês em bustos dourados. Então era uma surpresa o bebê que ali chegava. E fiquei sabendo que o médico, ao segurar aquela menina nos seus braços, anunciou, atestou, é um menino. Encontrou no meio das minhas pernas um elemento que ele me deu essa sentença de que eu era um menino. Então, chegando na Terra dos Marechais, aqui eu tenho um boneco Funko, esses bonecos bem populares, né? Mas é um boneco DIY, do it yourself, faça você mesmo, pinte este boneco em branco. Só que ele é um boneco, ali está escrito male, homem, masculino. Você pode pintar, né, este boneco desde que seja um homem. E então, dentro desta forma que eu encontrei, porque eu cheguei no mundo que já estava em andamento. A cultura é feita pelos homens, mas eu não, pelos humanos, mas eu não posso chegar e dizer assim, ok, se é feita pelos humanos, eu vou mudá-la a meu bel prazer. Havia uma série de expectativas, havia já um nome e composto, primeiro nome internacional para facilitar ter uma vida futura, de repente de viagens ou de mudança, um segundo nome em homenagem ao meu avô, e muito amor, muito para que eu pudesse, né, crescer como aquele menino na terra dos marechais. E eu fui tentando, né, me encaixar nesse molde, fui tentando pintar este boneco em branco de maneira a orgulhar, né, as pessoas e honrar aquelas expectativas. E e fui assim por muitas décadas. E eu recebi essa foto recentemente de uns colegas meus lá do Colégio Dom Bosco em Brasília, colégio salesiano, e fiquei surpresa de me encontrar ali no meio, todos os meninos sentados de braços cruzados, de pernas abertas, e eu fiquei surpresa de me ver de perninhas de lado, mãos sobre as pernas, porque eu nunca fui um menino afeminado. Às vezes eu escutava algumas ofensas, hã, algumas palavras negativas por não ser aquele machinho, né, mas nunca fui, né, nem um menino, nem um adolescente, nem um jovem, nem um adulto, né, que poderia se dizer, né, com trejeitos femininos. Eu sempre acho que esse script que me esperava, este roteiro que me esperava, eu acho que eu fui tentando com todas as forças honrá-lo, ser o melhor personagem que eu podia ser naquela encenação que não era dirigida por mim. Então eu fui crescendo como este menino, este adolescente, depois adulto branco, classe média alta, que fiz, meu colégio no colégio particular, depois eu fiz universidade particular, né, agradeço muito aos meus pais por terem me dado todas essas possibilidades de estudo, depois eu consegui uma bolsa para fazer mestrado, e assim fui, me desenvolvendo, consegui passar nesse concurso da URGS,
E eu sou, então, este homem branco que foi seguindo este caminho, né, que para muitos em muitos roteiros seria um caminho de sucesso, né. E aí veio a pandemia, 2020, a gente estava voltando de férias, já tinha algumas pessoas de máscara no avião, e a gente depois logo percebeu que não era, algo passageiro, não iam ser 15 dias. Eu, este homem branco de classe média, bem casado, com uma filha maravilhosa, ficamos nós 3 encerrados, enclausurados. E esse momento foi de grande dificuldade para todos os do planeta, e além disso, aqui no Brasil, ainda vivemos esse debate político sobre vacinas, sobre isolamento. Nesse isolamento forçado, e nós na URGS não estávamos dando aula, estávamos discutindo como respeitar os alunos que podiam ter dificuldade de acesso, e fui gravar um curso online, e gravava todos os dias, e para me ocupar. Nesses momentos também eu entrei num processo de grande autorreflexão, porque era o tempo que eu tinha, né, era olhar para dentro. E fiquei cada vez mais, ora me culpando, ora tentando entender por que as roupas femininas tinham me acompanhado durante toda a vida, sempre escondidas. Por que a prática do cross-dressing era algo que eu tinha necessidade de praticar desde quando eu era criança, desde o sutiã da minha mãe, desde a maquiagem que eu usava e estragava sem querer, e ia tentando dar desculpas, e procurei então ajuda de uma especialista, de uma psicóloga maravilhosa especializada em gênero, e então, me dei conta que era o momento, aos 50 anos, de me aceitar e de entender que eu precisava, levar uma vida autêntica, por dentro sempre havia aquela bagunça, aquela agitação e até uma um temperamento, né, difícil de conviver com tudo isso e também esse personagem deste homem, que precisava exercer essa masculinidade conforme esperada. Então, daquele caso, estávamos todos enclausurados, e então, eu decidi, aos pouquinhos, com muita lentidão, contando, então primeiro com muita devagar, né, para minha então esposa, levei muito mais tempo para contar para minha filha, mas tudo foi com grande, vagar e delicadeza. A minha filha me maquiava, minha filha um dia chegou para mim e disse: "Olha, ou tu é um pai que gosta de se maquiar, ou tu é trans". Ela disse isso, e eu não tinha nunca puxado esse assunto. E hoje eu tenho essa tatuagem aqui de 2 borboletas, que eu fiz junto com a minha melhor amiga, e que significa, liberdade, transformação, metamorfose e voo. Então, desculpa a repetição, mas é aqui o ponto da minha argumentação, o que leva uma pessoa que está, vamos dizer, lá no muito alto numa pirâmide social, socioeconômica, o que leva uma pessoa a saltar? Eu estava muito confortável na posição que eu ocupava, muito. E aí quando a gente decide que não dá mais, né, é porque não é uma opção. Quem em sua pura racionalidade escolheria correr risco de vida? Caminhar na rua olhando para trás, porque alguém pode chegar e praticar um ato de violência, porque tu estás, te expressando da maneira como tu te sente bem, porque tu estás usando uma roupa feminina que não seria própria para você. Quem faria isso em sua pura racionalidade? É porque não é uma opção. Não há uma opção para uma pessoa trans. Ou existem outras opções. Nós sabemos que o índice de suicídio de pessoas trans é altíssimo. Recentemente nós tivemos mais um suicídio muito noticiado de um homem trans.
porque as pressões são muito grandes. E claro que abaixo de mim, nessa pirâmide, ainda tem muita gente. Pessoas com deficiências, negros e por aí vai, né. Então, eu ainda estou num ponto privilegiado dessa pirâmide, mas é uma metáfora, uma ilustração querendo usar sobre não ser uma opção a questão de se reconhecer como uma pessoa trans. E aqui uma foto de muito orgulho, né, podendo tirar o RG com o meu nome social, não aceitaram Alê, então eu tive que colocar Alessandra, e Alê é o meu apelido, e o novo RG até piorou, porque agora vem primeiro nome, civil e embaixo nome social, enquanto neste que eu acabei de fazer, nome social na frente e o nome civil vem lá atrás. Então que pena que mudar. Muitas pessoas chegam para mim e dizem, muitas: "Parabéns pela coragem". E o meu mantra é sempre responder: um dia ainda vai chegar um tempo que nós não vamos precisar de coragem para ser feliz. Só que realmente é preciso muita coragem para você mostrar quem realmente você é. Porque você passa muito tempo tentando esconder esta mulher ou este homem, dependendo se você é uma mulher trans ou um homem trans, que precisa se mostrar, mas que está lá escondido porque você pode ser punido de diversas formas por isso. E então é engraçado. Parabéns pela coragem. É uma manifestação comum. Esse dia ainda vai chegar. Eu queria mostrar um vídeo aqui da Lina, que na sua entrada do Big Brother, e que ela fala sobre essa questão de romper as expectativas. E foi aí que eu fiz a minha segunda transição, que eu deixei, primeiro nasci menina, fui performar este menino e consegui então depois fazer minha segunda transição para esta mulher que conversa com vocês hoje. E eu acho que essa fala da Lina é muito representativa, que ela fez nos seus primeiros dias lá no Big Brother. Vamos escutar. E tem as legendas também. Sou canceriana com acidente de aquário, sou determinada, sou corajosa, mas sou muito medrosa, sou complexa, sou contraditória, trabalho e atuo com o erro, com a falha, com o fracasso. Eu sou o fracasso. Eu fracassei. Sou o fracasso de tudo aquilo que esperavam que eu fosse. Não sou homem, nem sou mulher, sou travesti. E é maravilhoso. E essa sou eu, por isso estou aqui. E com grande orgulho ela se proclama travesti, mesmo tendo fracassado com relação às expectativas que lhe impuseram. E por que essa felicidade? Por assumir essa autenticidade. E a Lina, para continuarmos falando dela, tem essa tatuagem escrito ela, acima da sua sobrancelha esquerda, porque a mãe dela se atrapalhava e continuava chamando a Lina de ele. Algo que aconteceu bastante nas primeiras semanas do Big Brother. Em inglês, isso leva o nome de misgendering, que é errar o gênero. E isso para nós, pessoas trans, isso não é um simples capricho ou uma formalidade. Às vezes isso acontece por gosto. A pessoa, por gosto, ela usa o gênero errar com você. Isso é uma forma de violência simbólica, é uma forma de violência. E é o mínimo que se espera, né? Não, e eu vou mostrar agora na sequência um podcast, um vídeo da internet, onde eles estão lá rindo de por que a Lina se ofende quando erra um gênero, quando usam ele para ela. Antes, olha este menino aqui, este menino trans, tatuou ele em cima da sua sobrancelha esquerda com a mesma fonte que a Lina usa. Vamos ver aqui este vídeo assombroso. É chamar travesti? Traveco. Não. Parece que tem mesmo. Como é chamar de troço? Aquela Que aí ninguém vai reclamar. Nossa. Ninguém vai. Nossa. Esse programa de hoje foi aquele troço lá no Big Pô, Brother. gente, mas como que alguém se ofende? Se você me chamar de ele, eu só ia falar assim. Então, não sou ele. É meio que aquele troço, faz isso. Não, mas o troço fica bravo, gente. Não deriva na Paulista lá? É.
fica bravo. Um momento assim. Não, eu falei, a pessoa pode vir no próximo, vem aqui. Aí ele, ela, não sei como é que se fala, falou, não, sou trans. Aí eu falei, então vem pra cá ela. Pronto, acabou. Gente, eu não tenho problema. Se fosse um meio branco, eu falasse, vem pra cá, ele aqui. Troço, gente. Chamar alguém de troço? Isso é engraçado. Sabe, não pode dizer qualquer coisa, não está liberado. Apesar do nosso presidente achar que está tudo liberado, que é possível dizer qualquer tipo de coisa, mesmo que seja ofensiva a certas pessoas, o que aconteceu? Onde a gente se perdeu nisso? Né? O mínimo de respeito. É muito divertido, né, uma mulher cis, branca, né, tá ali rindo, né, de uma outra mulher, enquanto ela está não vive, né, não passa por essas experiências. E aqui o nosso ex-ministro, né, nosso ex-ministro da Educação, é um dos ministérios mais torturados, né, porque nesse governo, para ser ministro da Educação, você não pode gostar de educação, né, para ser da Fundação Palmares, você não pode gostar de negros, para você trabalhar no Ministério de Direitos Humanos, você não pode aceitar direitos humanos, e o nosso ministro, que já estava sendo processado por homofobia, isso já está no STF, tinha isso a dizer sobre professores e professoras trans. Nós não vamos permitir que a educação brasileira vá por um caminho de tentar ensinar coisas erradas para as crianças. Nós queremos que as crianças... Coisa errada se aprende na rua. Dentro da escola, a gente tem que aprender o que é o caminho bom, o correto, o civismo, o patriotismo, as coisas certas. Eu quero cuidar das crianças. Não vou permitir, enquanto eu for ministro, que ninguém violente a inocência das crianças nas escolas públicas. Não vou permitir isso. Isso é um compromisso do nosso presidente. Esse negócio de ensinar, você nasceu homem, pode ser mulher. Respeito todas as orientações. Uma coisa é respeitar. Agora, incentivar, aí é um outro passo. Eu respeito, tenho dito isso, mas nós não vamos permitir criança de 6 a 10 anos, um professor chegue na sala e diga que se ele nasceu homem, se quiser ser mulher, pode ser mulher. Isso eu falo publicamente mesmo, por isso que meu processo já está lá no STF. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não tenho compromisso com o erro. Como não tem vergonha de falar uma coisa dessas? O que eu estou fazendo de errado? Eu tenho uma filha e que me mandou uma mensagem absolutamente maravilhosa no dia que nós celebramos aqui no Brasil a visibilidade trans, que ela começa: prezada pai, que ela pediu para eu continuar me chamando de pai. E ela dizia no texto o orgulho que ela tinha de mim e de como as amigas dela também têm aprendido com a convivência e que ela tinha muito orgulho de ser minha filha. O que há de errado nisso? O que há de errado na criação da minha filha? Por que uma criança não pode conviver com alguém trans? E eu não estou na sala de aula para fazer, eu estou na sala de aula para discutir o que está lá para ser discutido. Eu não estou ali para fazer nenhuma campanha para transformar ninguém em trans. Aliás, em tom de brincadeira, eu poderia dizer: cuidado, que é uma vida muito sofrida. Pelo contrário, né? Claro que não, eu não diria isso, mas também não estou lá para fazer nenhum tipo de incentivo. Que é isso, gente? Esse ministro... Ale, Oi. Ale, só para avisar que passou já uns 20 e poucos minutos da fala. Daí, se tu puder deixar uma parte para o debate depois. Eu tinha muita coisa aqui, desculpa, estava filmando. É que eu vi o número de slides, por isso que eu resolvi te avisar. Tá, eu vou para o final. Tá bom. Só para dizer que o nosso ministro, que defende o patriotismo e não se fazer coisa errada, né, está no STF por homofobia, né, e tudo aquilo que aconteceu que a gente está sabendo, né, propinas para liberar verbas do nosso Ministério da Educação. E está ele aqui, né, a sua foto em uma Bíblia distribuída em um evento. Aqui um vídeo que eu posso depois deixar o link sobre a questão de mulheres trans usar o banheiro feminino, que esta feminista diz que existem casos de pessoas que estupram mulheres nos banheiros femininos. O estuprador vai dar o trabalho
de colocar roupas femininas para estuprar dentro do banheiro. O estuprador quer praticar a sua violência da forma mais simples possível. Então, não há esse... eu já procurei na internet casos como esse e eu não encontro. Uma mulher trans pode sim sofrer violência se entrar no banheiro masculino. Então, nós estamos em uma única luta, né? Direito à dignidade. Eu não vou defender as mulheres brancas, eu não vou defender as mulheres com útero. Né? Nós estamos todas e todes numa única luta, um direito à dignidade. E eu queria só terminar, então, falando aqui da minha vida na URGS, que tinha um pedido. Os meus alunos todos me receberam muito bem, não erram o gênero, não erram o meu nome, não mudou em absolutamente nada. Aliás, mudou a minha amizade, a minha tranquilidade. Hoje eu sou uma pessoa muito mais centrada, muito mais tranquila, porque sou feliz comigo mesmo. As minhas aulas melhoraram. Às vezes, alguns alunos ficam para conversar depois. Os meus colegas me aceitaram todos muito bem, inclusive você. Não era algo que eu aspirava, chefe de departamento, e um colega muito gentilmente me escreveu um e-mail dizendo que eu vou ser a primeira chefe de departamento trans da URGS. O que não me orgulha, eu não queria ser primeiro de nada, eu queria ser a milionésima chefe de departamento trans da URGS, não a primeira. Isso não me orgulha. O que me orgulha é ver o meu nome ali, lá em cima, Alessandra, nas plataformas da URGS, e isso me orgulha muito, porque essa sou eu. O Lattes, por outro lado, exige que o meu nome já tenha sido regularizado na Receita Federal, e depois de eu trocar o nome, ninguém vai mais encontrar meus artigos por meu nome morto, o que parece muito estranho, né? Bom, desculpa terminar aqui na corrida, eu realmente preparei coisas demais. Eu trouxe umas fotinhos minhas aqui, que eu fiz em estúdio, porque eu tenho muito orgulho dessas fotos e de quem está aí. E eu queria agradecer a oportunidade. É a primeira vez que eu falo da minha transição. Por isso meu nervosismo. Fico à disposição depois para a gente conversar e certamente a Vi vai poder ampliar essa discussão. Obrigado. Ale, brigadíssimo. Obrigadíssimo. Desculpa interromper, eu sei que não dá para resumir uma vida, uma trajetória em 15, 20 minutos. Né? Mas depois a gente segue no debate.